tem certos crimes, e esse eu acho que classificaria, que não tem redução de pena. Não é possível ter redução de pena. Se todo mundo for matar uma mulher que não queira ficar, como é que vai ser isso? Dia 28 de dezembro, no Pará, nordeste do Pará, um cara, marido da mulher, com 3 filhos, ateou fogo na mulher. Fogo. E aí um dos filhos tentou ajudar a mãe, pegou fogo, a criança, ele pegou a moto e foi embora. Está sendo procurado no Pará. Para você ver como que o modus operandi é parecido. O Douglas, por exemplo, quando ele fugiu do local, né, deixou ela lá no... Sim, ela foi socorrida pelas pessoas que estavam tentando avisar. Isso. Ele foi pra casa de um ex-sogro dele e deixou o carro lá. Ou seja, pra ocultar já. Olha o pensamento dele. Maquiavélico. Isso não foi... Quando fala assim... Nem Maquiavel fazia isso. Porque Maquiavel... Porque foi demais. Era uma época diferente. Aí, nesse dia, um dos investigadores efetua um disparo que atinge o braço de Douglas durante o confronto. Ele é imobilizado. Porque ele reagiu, vamos deixar claro. Reagiu. Né? O policial não chegou tipo assim, agora toma você um tiro vai ver. No braço. Toma um tiro no braço. No dia 2 de dezembro, a Tainá foi pra fazer a primeira cirurgia. E no dia 6 de dezembro, o Douglas é convertido à prisão preventiva. Ele mantém ele preso. O Douglas permanece preso, evidências são consolidadas. O juiz considerou gravidade do crime e risco à ordem pública. Ali a polícia no dia 7, parecendo detenção provisória. Possível pena de 40 a 50 anos de prisão. Segundo informações, estaria sendo jurado de morte na cadeia, né? Então, então procede isso. Mas eu acho que tem certos crimes, e esse eu acho que classificaria, que não tem redução de pena. Não é possível ter redução de pena. É inacreditável. Aí você vai olhar a defesa do Douglas, né? Olha só, primeira coisa, nunca havia visto a Tainara antes. Olha isso. A conhecimento. Ela conhecia a Tainara, tinha relacionamento casual. A irmã de Tainara disse que ele a perseguia há tempo. Depois falou que ele não percebeu que a Tainara estava no carro. A gente não percebe que atropelou uma pessoa e tá arrastando ela, né? Então, e todo mundo avisando. E de detalhe, ele tava mais devagar do que a via. Você pode ver que os carros estavam mais rápidos. Se ele tava mais devagar, ele sabia o que ele tava fazendo. Com certeza. Não foi algo que ele passou e foi direto. Não, ele viu que tinha alguma coisa ali. Óbvio. Então, e até porque o carro é aquele carro mais rebaixado. Isso. Qualquer buraquinho. Óbvio, qualquer. Aí se a gente pega aqui, olha lá. Depois Como é que fala? Depois a defesa veio e falou que o atropelamento foi acidental durante a fuga do bar. Deixou o bar deliberadamente, voltou, aguardou, entrou no carro, ação premeditada. Não acidental. Então, tudo que eles foram falando, tudo que ele foi falando, a defesa foi falando, foi sendo desconstruída, porque não tem base nenhuma. Olha pra você ver como é que você fala que ele saiu dando fuga de um bar, sendo que ele voltou pro bar, esperou a menina sair, o outro rapaz virar a esquina e pegar ela, né? Aí tem ainda a parte que fala sobre defender um amigo dele durante uma investigação. Mostra que Douglas agiu por ciúmes e não por aceitar o fim de um relacionamento. Ciúmes, como? Nem tinha um relacionamento, né? Olha, eu costumo dizer que ciúmes, em espanhol, é zeloso. Zelo. Então, o ciúmes é uma coisa que você quer cuidar e não posse. Hoje em dia o pessoal tá romantizando demais os ciúmes também, não? Tá romantizando demais a violência. E por isso muita gente não vê as red flags, quer dizer, os sinais de que aquilo vai dar ruim. Pois é, porque tudo no final é mascarado com ele tá com ciúmes. Era amor. Era amor. Isso não é amor. E já que você falou de quem red ama flags, não né? mata, quem ama não aleja, quem ama não estupra, quem ama não existe. Raspa cabelo, né? Não. Mas aí você vê que essas fases que você está falando, Gabriel, é dentro de um relacionamento. No caso disso daqui, é só... Como é que fala? É se a mulher... É aquele que sofre a violência, aí se afasta, aí o cara, não, vou mudar, e aí volta, isola da família, isola dos amigos. Isso é o ciclo da relação tóxica. Aí aquilo que você falou, né? Não era nem relacionamento deles. Não, porque eram ficantes eventuais. Então, assim, não tinha isso. E ela já tinha dito que não queria. Não era uma questão eu torno a dizer, o negócio é que na cabeça dele, como esta mulher ousa não me querer.
ou não Muito. ficar à minha disposição. Quando eu falei a questão de polarização, eu não estou falando, eu estou falando de ultraconservadores. Eu não estou dizendo que todo conservador faz isso. Eu estou falando que radicalismos de ambas as partes nunca é boa coisa. E você acha que essa cultura, né, vamos dizer assim, esse movimento Red Pill tá fortalecendo isso? Com certeza. Se você for ver, o movimento Red Pill tem aumentado. Você pode ver. Eu não tenho a menor dúvida, né? Aqui você botou E que é só os dados, né, de feminicídio. Isso, olha lá. E que é isso, né? O feminicídio é o fim da história, não o começo. O dele, você vê que esse cara é tão violento que não teve história. Teve eventuais encontros. E ele foi do início direto pro fim. Agora eu te pergunto, o que ele já não fez com outras mulheres, né? Com o certeza. Que não escalou pro físico, mas o que ele não fez com intimidando, mas amedrontando? Com certeza. Por exemplo, como é que um ex-sogro a coberta. Né? Que loucura. Não sei. Talvez, não estou aqui falando, não sei. Não sabia do que aconteceu, né? Não sabia, ou então, tipo assim, deve ter tido lá os problemas com a filha dele e deixou a filha em paz, tipo, pra não ter problema, tá bom, deixa aí. Ou até porque, às vezes também, esse merda, ele é muito bom com a máscara, né? Então é como se fosse quase que um vitimismo, olha... Tentaram me assaltar, deixa eu guardar o carro aqui, por favor, e tudo, amanhã eu pego. São suposições. Mas eu acho que um cara desse impõe muito mais medo, né? Mas até nos próximos da vítima, porque pros próximos da vítima, não tem que parecer que a vítima tá ficando louca, surtando. Em geral. Então, ele vai ser o melhor amigo do sogro, vai saber o time de futebol. Não, em geral. E pobre dos pais e mães que acreditam que esses homens, que a filha fala que acontece uma coisa e os pais falam, não pode, fulano é tão bom, fulano é tão caseiro, você tá reclamando, tá na hora de rever isso, né? Se o filho tá falando, ouve. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir. Independente de qualquer coisa. Vamos ouvir, porque o preço de não ouvir pode ser muito caro. A maior dificuldade de um TDAH na vida, em geral, depende. Porque, assim, nenhum TDAH é igual ao outro. O critério para a gente tratar não é se é TDAH ou não. É o quanto ser TDAH traz sofrimento e limitações. E dentro do ser TDAH, quais sintomas que incomodam? É a impulsividade, jogando os relacionamentos ladeira abaixo? É a desatenção, gerando desorganização, falta de planejamento? É a inquietação, fazendo que uma pessoa não consiga, por exemplo, ir ao cinema, porque não consegue ficar dentro de uma sala de filme por 2 horas? Não consegue ver um filme em casa? Não consegue assistir uma série, porque a inquietação é tamanha que ele tem que estar o tempo todo se mexendo? Tudo pode ser prejudicial, mas tudo tem jeito, tudo tem que ser organizado. Agora, sem o conhecimento de si, do seu funcionamento e aonde pega para você o TDAH, ninguém vai poder te ajudar. Por isso que você tem que ter conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor.